Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde que eu vou portar? Lá me sacava 1 minuto for de daily rushes. Mateus 5:4 tá bisa, você tá é luz para o mundo. Não tá possível esconder uma cidade situada em um zero. Nenhum gente não tá acende lampi para depois poner balde um emmer. Mas tá poner em standard para luz a tur gente em casa. Eta bisa três coisas. Eta bisa botar a luz. A botar a luz. Bopo quis para botar a luz de situação não, com que bota bisa, com o amor que bota mostra, com o exemplo que bota duna. 2. Esta bisa não está cidade situada em zero. Cidade situada em zero, turhene tawaki. Everybody looks up to it. Então, é importante para nós ter exemplo. De nos cas, com nos buren, com gente que nós anda com não. Então, exemplo de amor, de paz e de irmandade. De 3, esta bisa. Nenhum gente não acende lampi para depois poner de emmer. Mas tá poner um standard para lusa tur gente de casa. Então, que neta bisa algo importante. Nós temos dul. Nós temos propósito. Para botar luz. Sei que Deus não acende a luz, Deus não ha donado a luz para poner de emmer depois. Deus ha donado a luz para lusa e gente não rondo dibo. Então, me encorajava. Seja luz, seja exemplo de amor, de paz, de fé, para gente não cutin rondo dibo. Então, bolo reparar que a luz talvez diz que brilha mais e mais e mais. Para sobre a luz está infectious. Quando que bocana, bota acende outro gente na luz. Então, esse é o que me quero compartir com você. Espero que você tenha dia blessed, dia bonita. Então, tot de volgende keer. Estima você, Deus te estima você, hope mais. Bye bye.